E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Esquilo, gente. E bem, eu estou aqui de volta, né? Com mais ou menos um resumo do fim de semana que aconteceu do Brasileirão. Lembrando que eu estava em Brasília ontem, mas já voltei já hoje. E eu estava vendo o jogo da seleção brasileira, né? O amistoso entre Brasil e Chile. E eu vou dizer, foi um jogo bem legal, hein? Quem diria que a seleção brasileira estava jogando muito bem. Eu não sei se o nível do Chile é meio fraco, porque afinal de contas a seleção do Chile também não está na Copa do Mundo, né? Então eu acho que eles escolheram uma seleção, né, que estava com o calendário aberto para se disputar, né? Inclusive eu já vi notícia que a seleção brasileira já está voando, já fez o voo, já partindo para Austrália, onde vai fazer praticamente quase toda a Copa do Mundo lá. Lembrando que a Copa do Mundo é Austrália e Nova Zelândia, mas o Brasil vai jogar quase todos os jogos, mesmo passando de fase, né? Porque a fase de grupos eles vão jogar na Austrália, mas passar de fase vai jogar ainda na Austrália. E é isso que vai acontecer, né? E bem, espero que seja bem interessante a caminhada da seleção até aí, mesmo sabendo que eu não sou, né, porque eu sou argentino, né? Mas pelo jogo de ontem eu achei bem interessante, né? E foi 4-0 inclusive, né? Que foi legal. E eu fiquei até no campo. Mas vamos então fazer um resumo da rodada. Lembrando que hoje, segunda-feira, ainda tem mais um jogo que vai rolar às 8 ou 9 horas, que é o jogo do Goiás contra Curitiba. Literalmente dois times que estão na quarta bomba. Na verdade o Curitiba tá pior ainda, né? Se eu não estiver enganado. Só pra não ter... Não, deixa pra lá. Os dois times estão ruins. Porque um tá em último colocado, que é o Curitiba, que, meu Deus do céu, se não estiver enganado, o treinador foi demitido, né? O último treinador do Curitiba foi demitido na semana passada, né? Que inclusive o Curitiba também perdeu. E o Goiás está em 17º, que é o primeiro time da zona do rebaixamento, né? Mas vamos lá, vamos começar então pelo jogo de sábado, que tivemos 4 jogos. Tivemos São Paulo e Fluminense, vitória do São Paulo por 1-0. Se não me engano foi o gol do Luciano, né? O único gol da partida foi feito pelo Luciano. Inclusive depois no finalzinho do jogo o Fluminense teve um jogador expulso, que foi o John. Bem, tivemos Flamengo contra Fortaleza, 2-0. O Gabigol fez o gol. E o Arrascaeta também marcou para o Flamengo. Vitória do Flamengo sendo Fortaleza por 2-0. E o Flamengo subiu, né, um pouco da classificação. Está em terceiro colocado, né? E tivemos também a vitória do Grêmio em cima do Bahia. Que inclusive, o Grêmio é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Tá. Tivemos gol do Cristaldo e depois do Gustavo. Praticamente no finalzinho do jogo, aos acréscimos, fazendo 2-1 pro Grêmio. Lembrando que o Bahia empatou o jogo aos 20 minutos do primeiro tempo com o Kaique, né? Mas o Grêmio conseguiu a vitória e está em segundo colocado, com 7 pontos de diferença pro Botafogo, que inclusive ganhou ontem. Sim, o Botafogo que ganhou do Vasco da Gama por 2-0. Lembrando que no sábado ainda teve um jogo do Internacional contra Cruzeiro e o jogo terminou 0-0 com o Wesley do Cruzeiro perdendo um gol inacreditável que está na tela de vocês. Meu Deus do céu, né? Mas assim, eu falei do Botafogo, né? Ganhou de 2-0 do Vasco, né? Que inclusive já disparou pra caramba na liderança do Campeonato Brasileiro. Tá um absurdo, né? O Botafogo tá um absurdo nesse campeonato, velho. Não sei até quanto vai sobrar esse gás aí pra durar, mesmo sabendo que o treinador foi embora, né? O Luiz Castro foi embora. E o Botafogo ainda tá sonhando bem alto para tentar ganhar o Campeonato Brasileiro, que já não acontece já faz bastante tempo. Mas quem marcaram os gols do Botafogo? Luiz Henrique e o Carlos Alberto também no finalzinho do jogo para tentar a vitória do Botafogo em cima do Vasco. O Vasco que tá na zona de rebaixamento, meu Deus do céu, 18º colocado. Que situação péssima do Vasco, né? Tivemos a derrota do Corinthians em casa, né, pro Bragantino, que inacreditavelmente o pessoal, né, a torcida já tá não tem minuto de paz, né? A torcida do Corinthians não tem um minuto de paz, sofrendo praticamente o tempo inteiro. E o único gol marcado foi do Eduardo Sacha.
Que direi, o Corinthians que tá fretando com as horas do rebaixamento, né? E o Bragantino tá em quinto colocado, que tá uma colocação muito boa, empatado com os mesmos números do Palmeiras. E vamos lá, né? O Corinthians caiu em 12º. Olha só a citação do Corinthians, apenas um ponto a mais do Goiás, né? Então se o Goiás ganhar hoje no Curitiba, o Corinthians vai estar na zona de rebaixamento. Olha só que situação fantástica. Fantástica, né? Bem, tivemos dois empates aqui muito loucos, né? Que terminaram 2-2 no placares. Tivemos o Atlético Mineiro contra o América Mineiro, né? Clássico lá de Minas Gerais. Lembrando que o América Mineiro é o penúltimo colocado no campeonato. E o Atlético Mineiro que ultimamente tá, né? Tá numa corda bamba, né? Não sabe pra onde ir, né? Tá balançando pra cima, pra baixo. Tá esquisito, né? Inclusive eles com 10º colocado, né? No meio da tabela. Mas tá assim, né? O Atlético Mineiro começou ganhando por 2-0, né? Gols do Matias Arajo e do Hulk. E depois o Gonzalo Mastriani empatou a partida. Ele que fez os 2 gols para empatar o jogo. E ainda mais tivemos uma expulsão do Hulk, né, no finalzinho do jogo, né? E bem, se a gente fala que o Atlético Mineiro começou na frente ganhando de 2-0 e depois o América Mineiro empatou, a mesma coisa aconteceu entre Palmeiras e Atlético Paranaense, porque o Palmeiras começou na frente. Isso mesmo, marcou os 2 gols, começou com o Hendrick aos 22 e depois o Gabriel Menino aos 57. Tava 2-0, de boas, só que aí tivemos a expulsão do Gustavo Garcia. E depois disso, né, aconteceu o gol de pênalti do Vitor Bueno, disputou e o Vitor Roque empatou a partida e ficou dessa maneira mesmo, 2-2 do Palmeiras, que eu acho que complicou, né? Complicou o Palmeiras, que muita gente tava falando que é o favorito para ganhar o campeonato, mas ultimamente os resultados não estão indo bem no campeonato brasileiro, né? Já são 3 jogos seguidos que o Palmeiras não ganha no Brasileirão. E está se distanciando do líder, que é o Botafogo, né? E para fechar o último jogo da partida, lembrando que ainda tem o jogo do Goiás Curitiba que eu falei, tivemos o Cuiabá enfiando 3 gols em cima do Santos. O Santos que também tá querendo muito ser rebaixado, mas tem outros times piores, como eu já falei, o Corinthians é um deles que tá querendo ser rebaixado, inacreditavelmente. Mas tá aí, né? O Davidson abriu o placar pro Santos, olha só que loucura. Denilson depois marcou o segundo gol. E o Riquelme, sim, Riquelme, não é aquele lendário jogador da Argentina, Riquelme com o K, inclusive, fechou o placar 3-0. E o Santos, que... Como que tá a situação do Santos? Está em 14º colocado, com 13 pontos. Assim, digamos que a diferença pro primeiro time rebaixado é apenas de 2 pontos, né? Então, não é uma situação legal, né? Com a mesma coisa do Bahia, o Corinthians que estão aí enfrentando, e o Cuiabá conseguiu escapar um pouco, né? Desse sufoco, tá com 15 pontos. Mas a diferença ainda continua sendo 4 pontos pro primeiro rebaixado aí. Então, foi mais ou menos uma disputa muito louca. O Santos, como eu já falei, é um time que tá querendo ser rebaixado também, né? Junto com o Corinthians. Mas, como eu já falei, existem vários times que estão ruins nesse Brasileirão. E a gente vai descobrir como vai ser o desandar desse campeonato pela frente. Então, é isso. Espero que tenham curtido, gente. E a gente se vê na próxima. É isso. Falou. Tchau, tchau.